Acho que estou ao vivo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Barcelos, sou psicólogo clínico aqui de Niterói. E na semana passada eu perguntei aqui no Instagram se teria algum tema que as pessoas sugeririam para que eu fizesse aqui uma live, um bate-papo para conversar com quem participa aqui dos directs, assiste as coisas que eu posto. E eu recebi direct aqui no Instagram e no WhatsApp também, falando sobre separação entre outros temas. Como eu tenho uma demanda relativamente grande de pessoas com questões de relacionamento, eu achei que esse tema seria pertinente para a gente bater um papo aqui. Então eu vou pedir para quem está chegando para me dizer se o som está ok, se está dando para ouvir direito, se a imagem está legal, porque está meio improvisado aqui. Eu estou realmente no meu sofá e o tripé está em cima do sofá. Se eu balançar muito, a câmera treme e corre até risco do tripé cair. Então, quem puder me dar um feedback aí, eu agradeço. Eu ainda não sei como é que funciona direito esse sistema aqui do Instagram. Eu ainda não tinha utilizado ele de uma forma mais efetiva. Então, eu não sei como é que faz aqui para poder divulgar, compartilhar, eu não sei qual é o sistema. De qualquer forma, eu vou aprendendo aqui e quem puder me dar algum feedback aí sobre som, só me dizer se está ok a imagem, eu agradeço. Tá bom? Obrigado, Amanda. Então, olha só. Para a gente não perder muito tempo aqui enquanto as pessoas vão chegando, eu vou tentar ser um pouco objetivo, até para a gente testar tempo, dinâmica e vai descobrindo junto aqui como é que funciona esse sistema. Eu vou tentar não me balançar muito para não tremer a imagem. Bom, muitas pessoas, quando chegam no consultório procurando terapia de casal ou procurando ajuda por causa de uma relação, elas, em geral, estão buscando uma ferramenta, claro que tem exceção, mas em geral estão buscando uma forma de manter as relações que elas têm, seja namoro, casamento, noivado. E às vezes não conseguem identificar fatores que estão levando a relação ao desgaste. E uma das coisas mais óbvias é o que menos se enxerga, que é a falha na comunicação. As pessoas acham que estão se comunicando, acham que estão sendo claras, acham que foram sutis e objetivas o suficiente para que o seu parceiro ou sua parceira tenha entendido aquela mensagem. E quase sempre isso é um desastre. As pessoas têm uma dificuldade em falar objetivamente o que querem e preferem falar mais sutilmente o que não querem. Eu costumo falar isso sempre, até em palestras que às vezes me chamam para dar. E quando eu digo isso, eu estou falando sobre a dificuldade em dizer de forma objetiva que gostaria que, sei lá, vou dar um exemplo qualquer. Eu gostaria que você me pegasse no trabalho. É um pedido objetivo que pode ser sim ou não, mas muitas pessoas têm uma dificuldade em dizer dessa forma e preferem dar sinais. Ah, hoje eu vou sair tão tarde. Ah, está chovendo. Ah, seria tão bom, né, chegar em casa mais rápido. Na expectativa de que o outro vá adivinhar, né? Vai pegar essa mensagem que foi lançada ao ar e fazer dela uma atitude, uma ação. E a chance de acerto disso, em geral, no consultório é muito baixa. A maioria dos casais não tem essa afinação para captar pensamentos ainda. É claro que alguns acertam, mas muito pela tentativa e erro, muito por uma certa até tensão que essas pessoas trazem para manter a relação atenta, ligada, ou seja, será que aquilo que aquela pessoa disse quer dizer tal coisa? O que também em excesso se transforma um pouquinho em paranoia, né? E quando as pessoas às vezes chegam no consultório e me perguntam assim, mas eu não sei por que acabou, é claro que tem que respeitar esse momento da pessoa, mas em algum outro tempo é importante questionar por que começou. Porque às vezes a resposta para o término está no começo dessa relação. Está em como começou, que expectativas foram criadas, quem eram essas pessoas no início de uma relação de 20 anos, por exemplo. Certamente em 20 anos todo mundo muda muito.
Só que as pessoas às vezes agem no relacionamento como se fosse Procon, como se tivesse adquirido um produto e que aquele produto tem que se manter naquelas condições para sempre. E quando ele não está na condição que foi adquirido, querem uma devolução. E infelizmente não é bem assim, né? Não dá para simplesmente devolver e pegar um novo na versão que te agrada mais. Um dos desafios é exatamente tentar fazer com que a relação ela cresça junto com as pessoas. Porque às vezes a relação se mantém e as pessoas estão crescendo, ou uma das partes está crescendo. E um outro detalhe é crescendo em que direção? Né? Será que esse caminho, essa direção é conveniente às duas partes envolvidas? Será que as pessoas estão conseguindo manter uma parceria para construir a relação nessa direção que agrade as duas partes? Em geral, o que eu vejo no consultório é que as relações sempre tem alguém que é um pouco mais ativo e alguém que é um pouco mais passivo. Alguém que é um pouco mais acelerado e alguém que é um pouco mais devagar. E aqui eu estou usando essas formas de metáfora só para exemplificar. O que não é em si um problema. As diferenças elas podem ser muito produtivas quando reconhecidas e quando dialogadas, trabalhadas e respeitadas. O que não quer dizer, e aí vem um espaço para uma possível polêmica, que as relações são complementares. Essa historinha de complementar eu acho um pouco complicado. Complicado porque ela tem um pouco de raiz na ideia de alma gêmea, de metade de laranja, e que talvez seja mais metade cebola, porque quando corta todo mundo chora. Então acho que essa ideia de que você vai achar alguém que te complete, seja porque é muito diferente ou porque é muito igual, eu acho que ela é uma ideia que tem grandes chances de frustração. Não é bem assim que funciona. As pessoas são diferentes e elas não vão completar ninguém. Elas mal se completam. Eu acho interessante essa ideia de buscar um amor, né? Eu estou buscando o amor, então eu tenho que encontrar alguém que também esteja buscando o amor. Eu costumo dizer que se tem duas pessoas buscando um amor, significa que nenhuma das duas tem. Se ninguém tem para dar, como é que faz esse acordo aí? Que tipo de negócio é esse em que dois que não têm nada querem ter uma coisa do outro que o outro não tem para dar? E em psicanálise a gente entende que não tem mesmo, né? Que na verdade é busca. E quando a pessoa alcança um nível maior, tanto de conhecimento quanto de engajamento, ela consegue perceber que trabalhando e contornando essas ausências, essas incompletudes, tanto individuais quanto da relação, que se constrói alguma coisa. Mas como muitas pessoas entram nas relações com a expectativa de que agora sim vai dar certo, porque se encontrou a metade faltante da laranja e que essa pessoa é tudo aquilo que eu não sou e portanto agora sim as coisas vão se encaixar e eu vou ser feliz para sempre, há um depósito de expectativa, de idealização, de fantasia e acima de tudo de responsabilidade no colo do outro que pode tornar a relação insustentável. Quando as partes não assumem suas responsabilidades na relação, não reconhecem suas falhas, seus defeitos, suas impossibilidades, mas demandam muito do outro, e isso acontece com muita frequência, a tendência é que haja um desgaste e que uma das partes uma hora canse, se sobrecarregue, ou que as duas partes se frustrem ao nível de não conseguir enxergar mais nada de positivo um no outro. E aí a gente vai, entre vários fatores, caminhando para a separação, que é o tema dessa live. E, inclusive, vocês podem falar qualquer coisa, podem colocar seus comentários, fazer perguntas, inclusive discordar de mim. E o processo de separação, muitas vezes, ele é vivido numa constante negação. As pessoas percebem que a relação está se corroendo, percebem
que a parceria já foi destroçada, mas não conseguem assumir para elas mesmas que algo precisa ser feito. Seja uma renegociação completa dessa relação ou mesmo a ruptura. E aí existem alguns atravessamentos, alguns de cunho religioso, o que no consultório eu vejo com frequência, pessoas que se mantêm em relações por causa dos dogmas que acreditam. Então a relação está desgastada e aí desgastada fica muito abstrato, né? A relação já está sem respeito, sem cumplicidade, a confiança já acabou, mas elas se mantêm numa relação em prol de algo maior. E em algo maior a gente pode colocar Deus, pode colocar os filhos, pode colocar o julgamento da sociedade. O problema é que quando existe algo maior do que as próprias pessoas, como é que elas vão decidir a própria vida? Como que elas vão conseguir gerenciar, tomar decisões e escolher caminhos que sejam uma aposta na sua própria felicidade? E no processo de separação, tudo é desculpa. Eu não me separo porque eu não tenho recurso financeiro. Eu não me separo por causa dos meus filhos. Eu não me separo porque a minha religião diz isso ou aquilo. Eu não me separo porque eu tenho medo. Talvez aí tenha alguma verdade. A maioria das pessoas tem um grande medo da separação. Até porque é doído, né? Tem razão de ter medo, dói. O processo de término, ele é um desencarne, né? E aí não no sentido espiritual, mas no sentido de que o amor está encarnado, está na carne. E quando há essa separação, é como se tivesse algo da sua carne saindo mesmo. Por isso que dói tanto, por isso que as pessoas têm tanto medo e evitam tanto lidar com a separação. O que muitas vezes elas não percebem é que enquanto um término é uma dor com o tempo previsto, a manutenção de uma relação que já não existe é um sofrimento por um tempo indeterminado. É a diferença de pagar à vista ou a prazo. Cada um faz a sua escolha, mas o sofrimento está colocado em qualquer uma das duas opções. Só que em uma das opções, que seria a separação, você conclui uma história, vive a sua dor, vive o seu luto e se disponibiliza para viver outra se quiser. Quando você se mantém numa relação que já não há mais parceria, que já não há mais cumplicidade, mas que as pessoas dizem que em nome do amor eu vou continuando, elas vão só piorando as coisas e contaminando aqueles que estão perto, porque é difícil sair com um casal de amigos que vivem brigando ou que já estão naquele clima de velório, né? É difícil para os filhos, porque os pais acham que os filhos não percebem. No fundo, os pais querem acreditar que os filhos não percebem, mas as crianças percebem até mais que os adultos, que algo mudou, que não está em sintonia, que tem alguma coisa acontecendo. E como dentro desse campo da separação tem tantos espectros, tem tantas áreas, eu posso falar do quanto que filhos se tornam para-raios dos problemas dos pais que não encaram os seus problemas ou esse processo de separação. Eu atendo alguns jovens também no consultório, muitas vezes o que leva a eles a desenvolverem alguns sintomas não são problemas diretamente deles, mas o ambiente que eles estão inseridos. Os afetos que eles constroem, claro, com o pai, com a mãe, ou mais com um do que com o outro, e acaba se tornando mais aliado de um do que de outro, num processo em que está ali, está acontecendo, mas ninguém diz nada sobre isso. E aí se torna uma verdadeira maldição, né? Aquilo que é maldito. Por isso que muitas pessoas somatizam, desenvolvem transtornos de ansiedade, até mesmo depressão. E às vezes são jovens que estão refletindo questões, às vezes crianças, que são dos seus pais. Por isso que o processo de separação, ele por mais doloroso que seja, ele precisa ser encarado. Até mesmo que seja para não separar, se porventura algo no caminho mudar. Mas o encarar, o olhar para aquilo de frente, permite algum tipo de ajuste, de negociação, de reconsideração. A coisa mais delicada do processo de separação é o silêncio.
é quando ninguém tem mais nada a dizer um pro outro. Em geral, os casais que estão lutando, eles ainda acham que tem algo a dizer, né? Então eles tentam falar a mesma coisa de várias formas, gritando, falando baixo, chorando, às vezes até brigando. Mas é um desespero para tentar falar, para tentar fazer com que o outro escute. Só que quando já não há parceria, há um processo de também não querer escutar, de não querer saber. E aí cada um vai pegando os seus pedacinhos e vai cada vez mais se isolando, né? Mesmo convivendo na mesma casa, no mesmo terreno, no mesmo teto, mas a interação já acabou. Porque o processo de separação ele começa muito antes de haver a separação física, né? É a separação pela linguagem, é a separação do olhar, é a separação das falhas de comunicação que se tornam mais frequentes, da impaciência, da intolerância, do desprestígio. Nada que o outro faz já gera admiração, tudo cai na conta do negativo. E as pessoas às vezes não se dão conta, elas não percebem esse processo, porque elas estão muito inseridas nele. Quando elas se permitem sair um pouco daquele conflito, olhar um pouco de fora, e as terapias, sejam individuais ou de casal, geralmente permitem um pouco isso, há um outro olhar. Porque a gente tem uma tendência a achar que sabe. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. Só que aí volta para o início da nossa conversa. Se as pessoas mudam, o que eu sei sobre elas também merece mudar. Quando eu cristalizo a ideia de saber sobre o outro, quando eu acho que sei, eu na verdade estou negando a chance do outro me mostrar aquilo que ele é hoje. E aí sim avaliar se aquilo me agrada ou não. Mas quando eu rotulo, quando eu encaixoto o outro na minha fantasia de que eu sei quem ele é, eu sei que você não vai mudar, eu sei que você é assim ou assado, por mais que muitas vezes possa se ter razão, você já acabou com a negociação. Já não há mais espaço para um diálogo. O seu saber tomou conta de todos os vazios possíveis. E aí você se tornou só um presunçoso que acha que sabe tudo sobre a sua relação e na verdade não está sabendo de nada. Por isso que, de alguma forma, a ignorância sobre o outro é útil. O que vai no direto oposto àquela ideia inicial de uma romantização de que o outro é tudo aquilo que me completa. Porque aí eu passo a acreditar que eu sei quem é o outro e sei que o outro tem todas as características que me completam. Assim eu ganho duas coisas: a negação das minhas falhas e frustrações e vazios e amplio exponencialmente o quanto eu estou esperando do outro uma solução que de repente o outro não tem para me dar. Então, como chegar numa separação de uma forma mais amigável possível se você passou a vida evitando se responsabilizar, evitando ser dono das suas ações e reconhecer aquilo que você faz bem e aquilo que você não consegue fazer bem ou que faz mal ao outro. Porque entrar numa relação só esperando que o outro te faça bem, sem considerar que você também precisa oferecer algo e perceber que nem sempre o outro vai atender suas demandas, nem sempre o outro vai caber nas suas fantasias, você criou uma teia que o final já está meio que pré-definido. Por isso a pergunta: como começou essa história? Como começou essa relação? E as pessoas ainda insistem em achar que o seu amor pelo outro é suficiente para a relação funcionar. Ou que o seu amor pelo outro é a garantia, é o tesouro maior que faz a relação funcionar. Porque eu te amo tanto, você nunca vai achar alguém que que te ame como eu. É claro que é uma fantasia, um recurso de retórica, de se colocar um pouco para cima no momento em que você está completamente fragilizado. Mas é uma grande ilusão achar que o amor é álibi para alguma coisa. É álibi para perdoar, é álibi para
achar que não vai acontecer de novo porque me ama. Tem que ter uma vírgula aí, né? Te ama, mas e daí? Amor é a causa de alguma coisa? A gente cresceu numa cultura romântica, a gente cresceu achando que o amor é a base de tudo e com o amor tudo se resolve. A experiência clínica me mostrou, somada à experiência de vida, que não é bem assim. Em geral, o amor é consequência, não causa. Ou seja, você se apaixona, se envolve com alguém por causa de 1 milhão de outras coisas que essa pessoa despertou em você. E como consequência você está amando. Assim na relação não vai ser diferente. O amor ele precisa de manutenção. O amor precisa de cuidado. E ele vai ser consequência da maneira como as pessoas se tratam. Portanto, não é porque se conquistou um grau de amor que o jogo está ganho. E a maioria das pessoas relaxam muito quando chegam nesse nível de acreditar que eu te amo, você me ama, tá tudo certo. A manutenção, o respeito, o carinho, o cuidado, a admiração, a valorização das atitudes do outro, essas coisas às vezes valem mais do que o amor em si. Porque essas coisas promovem o amor. O amor sozinho não faz muita coisa, né? E a gente às vezes hipervaloriza o amor e menospreza essas outras coisas, que são do dia a dia, que são menores, que são as pequenas gentilezas, os pequenos esforços. As pessoas às vezes querem muito algo específico, mas não percebe todo o percurso que o outro está fazendo para estar ali do seu lado. Não percebe que às vezes tomou decisões ao longo de um dia para tentar agradar o parceiro ou a parceira. E só porque não fez tal determinada coisa, todo esse conjunto de esforços são deletados. E aí a gente tem um processo que é sempre muito complexo, porque cada um espera uma coisa diferente um do outro. Cada um ambiciona coisas diferentes para suas vidas. Sem diálogo, sem comunicação, sem valorização, essas coisas vão continuar sendo singulares. E por outro lado, a gente também entende que é preciso manter a individualidade. Estar numa relação não te faz abandonar quem você é por uma vida. Esses dias eu recebi no consultório um casal que assim tem uma relação muito bacana. Eles são muito parceiros, né? Fazem muitas coisas juntos. Só que a ironia é exatamente que fazer muitas coisas juntos começou a se tornar um problema, porque os espaços individuais começaram a ser um pouco atravessados, atropelados, né? E aí os projetos que seriam individuais começaram a ter que ser dos dois. E aí começou a sobrecarregar uma das partes. Então o fato da gente fazer tudo junto não quer dizer que a gente não precise pensar até que ponto aquele projeto, aquele desejo, aquela atitude, ela é minha, nossa ou do outro. É uma relação a três. E precisa ser uma relação a três. Porque quando essa história aí de fazer que muitos absorvem da ideia religiosa e transformam numa ambição de vida, em que o Facebook é compartilhado, as redes sociais, de modo geral, viram um perfil só, cada um tem a senha um do outro, invade-se a privacidade, eu sei aonde o outro está, tem que me dar satisfação a cada hora. Isso pode parecer simpático, bonito, cuidadoso, mas muitas vezes, na verdade, é só forma de controle, de invasão e que acaba sendo uma forma de diminuir o outro. Então é preciso ter cuidado para que muitas coisas que aparentemente sejam simpáticas, bonitinhas, fofinhas, não se transformem em abuso. E a separação, que é o objetivo desse vídeo, que eu confesso que eu já nem sei o tempo que eu estou falando aqui, ela às vezes precisa ser buscada mesmo contrariando o amor. Nem todo mundo, e eu diria que
quase ninguém se separa porque o amor acabou. Tem uma solicitação aqui da Carneiro Thaisa para participar do vídeo. Eu não sei como funciona isso, mas eu vou aceitar. Estou aguardando aqui para que ela apareça e faça aí qualquer comentário. Ela recusou, uma pena. Mas, gente, se vocês tiverem comentários, dúvidas ou qualquer coisa, pode mandar escrito que eu leio aqui e tento responder, tá bom? Mas voltando ao raciocínio, quando as pessoas chegam ao ponto de considerar uma separação, muitas vezes elas ainda estão muito envolvidas, amando, não querendo perder aquela relação, com medo de se desfazer de algo que foi construído e vivido, com medo de perder todos os planos futuros que foram criados. Mas muitas vezes é preciso considerar se o conjunto da relação ele ainda vale a pena. Ele ainda é algo satisfatório, que compense, mesmo que você ainda ame. Se esse amor, ele vale a pena. Às vezes as pessoas ficam muito, não estou achando a palavra, angustiadas, porque não é justo. Eu ouço isso direto. Mas não é justo. Eu fiz tanto por ela, eu fiz e aconteci por ele, eu ajudei quando ele mais precisava. E daí? Achar que você está fazendo algo vai garantir que o outro fique ao seu lado para sempre é só egoísmo. É até um movimento que precisa ser repensado. Você está se dedicando ao outro apenas para mantê-lo ao seu lado como uma forma de compra? Se for isso, a chance de dar ruim é muito grande, porque geralmente não funciona. As relações não se sustentam porque você dá muita coisa, porque você dá o que não tem, no sentido material, emocional. Às vezes a gente precisa até não dar. Até dizer, olha, lamento, mas o que você me pede eu não posso fazer. E aí a gente está redimensionando o amor. Porque se o amor só funciona quando uma das partes está agradada, está felizinha e contente, eu não sei bem que tipo de amor é esse. Talvez mereça uma reflexão, repensar, né? E a gente tem muitos casos assim. Casos de pessoas que desenvolvem outras famílias, outros relacionamentos, mas não querem abrir mão daquela relação inicial. E aí fica aquele impasse, questões de traição. As pessoas passam a vida vigiando o celular do outro para descobrir traição. Eu, particularmente, vejo que isso gera um desgaste muito grande e um resultado muito pouco produtivo. O Contardo Galigares, eu gosto de falar desse caso que eu achei ele muito bom. Ele estava dando uma entrevista no Roda Viva e perguntaram para ele como ele lidaria se a esposa dele o traísse. E ele respondeu algo que me marcou muito e eu acho brilhante. Ele disse o seguinte: se não há mais, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, ok? Mas se não há mais desejo da parte dela para a minha direção, a relação já acabou. Percebam, as pessoas ficam muito preocupadas se estão sendo traídas, se há alguém ameaçando a relação, mas elas não percebem que a relação não se sustenta porque só tem você e a pessoa no mundo, porque você virou Adão e Eva com a pessoa. A relação se sustenta exatamente porque tem um monte de opção no mundo, mas o desejo de vocês em continuar juntos, em investir um no outro, é muito forte. E esse é o desafio. É o apesar, entende? É o suportar. Não é o eliminar as tentações, eliminar os problemas, viver no mundo fantasioso de que, bom, agora que eu ganhei na loteria tá tudo resolvido. Agora que não tem mais, sei lá, ninguém por perto para me ameaçar, eu tô morando numa cabana no alto da montanha, agora os problemas estão resolvidos. Isso é só uma fantasia. O desafio é estar num local cheio de gente, com um monte de gente interessante, que possa, sim, de fato, ser um estímulo para uma das partes, mas o desejo entre vocês ser tão forte
que essas pessoas não sejam tão interessantes. A Thaisa está comentando aqui. Conheço casos em que a pessoa até se separa fisicamente, mas fica presa emocionalmente para sempre. É muito chato conversar com pessoas assim porque parece uma obsessão. Falando a pessoa por anos, como ajudar? Parece não, é uma obsessão. Né? A pessoa, na verdade, ela não conseguiu se desligar, se separar. Provavelmente não viveu um luto. Ficou mais tempo tentando ali reconquistar do que seguir adiante. E isso é muito frequente. As pessoas adoram dizer que não, porque agora eu terminei, fiz e acontecia, mas estão ali loucas por um retorno, por um revival. E só com o luto, só vivendo a dor que ela passa, né? E essa é uma coisa que não tem jeito. As pessoas querem superar coisas doloridas e dramáticas sem sofrer. Não dá. É sofrendo que aquilo se esgota, né? E aí você consegue dar um outro passo adiante. E como ajudar? Olha, às vezes é difícil ajudar uma pessoa que não está muito disponível para ser ajudada. É uma das coisas mais difíceis que tem. O que se tem como possibilidade é tentar ver o que dentro do que essa pessoa fala aponta para um futuro. Um futuro além desta relação, né? Quais são os projetos que ela tem, no que ela investe, no que ela busca. Talvez sugerir aí outras ocupações no primeiro momento, né? Ao invés de simplesmente ficar saindo para balada, que também é uma alternativa, mas algo que combine com aquela pessoa para que ela possa fazer e se ocupar. E não, dependendo do caso, fica muito difícil não puxar a brasa para minha sardinha. Em alguns casos não tem muita alternativa a não ser procurar tratamento mesmo, né? Alguns até com psiquiatra. E aí geralmente é um trabalho conjunto de psicoterapia com psiquiatria. Mas, em geral, a psicoterapia ajuda muito, ajuda a pessoa a encontrar um espaço para ela falar dessa dor, para ela lidar com esse momento, para ela redimensionar a vida, redimensionar os planos. Porque uma das coisas doloridas da separação não é só a perda da pessoa, mas é a perda do que se idealizou de viver com a pessoa. É a saudade do que não tive, sabe? Saudade daquele futuro que eu achei que teria. Então, às vezes, lidar com essa perda é muito difícil e precisa de suporte. Mas a melhor coisa é acolhimento no primeiro momento, é respeitar essa dor e ver que maneiras a pessoa apresenta de alternativas para poder construir aí um caminho para além dessa história, porque na hora parece que o mundo está acabando, mas tem vida depois, viu? E eu acho que o desafio é esse, é tentar encontrar que vida é essa. Porque a separação, por mais que doa, ela também é uma grande oportunidade de você se reavaliar, de você correr atrás de planos que você tinha e de repente você deixou em segundo plano, de você se cuidar mais, ver aonde você estava errando e tentar não errar de novo. Então, eu sei que parece aqueles discursos de clichê de autoajuda, né? Que tudo tem um lado bom, mas tem mesmo, né? Às vezes é uma grande oportunidade que se você não vivê-la, você não vai descobrir as coisas que você precisa para se tornar alguém melhor. Eu não sei se eu te respondi, Thaisa, mas às vezes é difícil achar uma resposta objetiva num terreno tão complexo como esse, né? Dá boa noite aí a Renata, ao Daniel. Tem mais gente assistindo aí, eu queria dar boa noite a todo mundo. A Jéssica, Paula, Nayara, Juliana, Viviane, Monique. Carla, Gabriel, Jéssica, Amanda, Érica, Tia Martinha, Cíntia. A Amanda eu falei no início. Então, obrigado por estarem aí. Eu preciso desse feedback de vocês até para a gente poder pensar melhor como está funcionando isso daqui, ver o que a gente pode melhorar. Se mantém esse canal mesmo aqui do Instagram, se a gente busca alguma alternativa, como o canal no YouTube que eu tenho. Inclusive, por favor, se inscreva no canal, Motiva Psi. E o Facebook também é uma opção. A Thaisa respondeu que concorda, agradeceu. Pena que ainda há muito preconceito com a ideia de terapia. Tem diminuído muito. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei um tempinho atrás, uns 9, 10 anos atrás, a minha demanda era muito feminina. As mulheres buscavam muito mais terapia. Hoje a minha demanda é completamente equilibrada entre homens e mulheres.
Os homens aderiram bastante à terapia, percebem a importância dela. É até curioso como que o discurso vai mudando ao longo do processo, né? No início é uma coisa meio desconfiada, vou falar da minha vida para esse cara, dependendo para essa mulher, e depois se torna uma parceria mesmo muito produtiva. Então é legal conversar com pessoas que fazem terapia, né? Não só ouvir os psicólogos, mas conversar com as pessoas que têm experiência, que já viveram, e ver, porque psicólogo é uma coisa complicada, você não vai no mercado e compra aquele que te serve melhor, você tem que experimentar. E o que funcionou para um pode não funcionar para outro. É uma questão de afinidade, é o que em psicanálise a gente chama de transferência. Tem que rolar isso. Não adianta eu ser super indicado se não rolar esse vínculo, se não rolar essa afinação. Então é importante a busca. E às vezes pode ser que não se adapte no primeiro, no segundo, mas continua buscando. Uma hora vai achar alguém que como diz aí, o santo bata. Boa noite, Renata. Obrigado aí por responder. Então, assim, para a gente tentar fazer um resuminho, porque eu acho que eu dei uma volta danada hoje, né? Fui me empolgando aqui. O processo de separação, ele começa quando a relação já se esfriou, né? Quando há mais queixas do que elogios, quando há mais distância, silêncio do que aquela fala empolgada, aquela troca sobre os assuntos que nem sempre são do casal. Às vezes é quando a individualidade do outro é respeitada, ou seja, eu me interesso pela vida do outro e o outro se interessa pela minha vida e a gente conversa sobre isso, numa via de mão dupla. Então, a coisa está quente, está funcionando, digamos assim. Quando isso começa a esfriar, quando há um desinteresse pela vida da pessoa com quem você está, é bom já acender um sinalzinho amarelo, porque é possível que alguma coisa esteja acontecendo e as partes ainda não tenham se dado conta, que também tem isso. Às vezes as pessoas estão se deteriorando e não percebem as causas dessa deteriorização. Deteriorização. É isso mesmo, né, gente? Bom, vocês entenderam. E uma das coisas muito interessantes é que as pessoas, quando começam a ter problemas no relacionamento, é quase certo que elas têm problema de saúde. É quase batata, assim. Começa com insônia, desânimo, cansaço, quero ficar mais em casa. Aí vai procurar um médico, porque todo mundo, quando tem alguma coisa de alteração, procura o médico. Aí vai no médico, fala que tá com isso, com aquilo, aí já sai com aquela receitinha para tomar os remédios. E depois vai lá na religião, depois vai correr na praia, vai pro bar com os amigos, desenvolve um alcoolismo leve. Aí depois que tudo desandou, que a vida foi pro buraco, acho que eu vou no psicólogo. E aí quando chega no psicólogo, a gente não tem só o problema da separação para lidar. A gente tem que lidar com tudo isso que a pessoa fez da vida dela, do processo de separação ou de distanciamento do parceiro até o ponto que ela chega na terapia. E muitas pessoas, elas não se dão conta de que a relação não está desgastada por algo objetivo, por causa do sexo, por causa do dinheiro, por causa dos filhos ou por causa da sogra. A relação se desgasta por causa de um conjunto de fatores. Nunca é uma causa só. Nunca é uma causa só. É como se fosse um sistema que vai dando curto-circuito em várias áreas. Aí quando dá um apagão, a pessoa resolve procurar ajuda. Então, assim, perceber o que está em jogo no processo de separação, perceber quais são as demandas que não estão sendo atendidas, se elas podem ser atendidas, se as expectativas estão hiperdimensionadas ou elas são razoáveis, e perceber que às vezes não adianta culpar o outro, né? Que é a parte mais fácil. É dizer que a relação está ruim por causa do outro. Claro que o outro participa, mas você também participa, né? E aí, quando você se dá conta da sua parte, você começa a ter o que fazer. Porque as pessoas querem que o outro mude. Muitas chegam no consultório esperando uma solução para o outro. Porque fulano é muito assim. Meu marido, sei lá, bebe muito, ele não quer sair comigo, só quer ficar no bar lá com os amigos dele. Ou a gente nunca sai sozinho, sempre sai em grupo. Ou a gente é muito caseiro e nunca sai para passear. E a culpa é do outro. O outro é que não está fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Às vezes há uma deficiência no sentido de não ser eficiente na parte do outro. Mas e você? Né? E a sua parte nisso?
E quando se chega na decisão da separação, que geralmente é unilateral, é raro um casal que consegue junto concluir que chegou a hora de um desligamento, a hora de cada um seguir a sua vida, desenvolver uma gratidão pelo período que se viveu junto, pelo que se construiu, e reconhecer que aquela pessoa vai fazer parte da sua história para sempre. E aí sim conseguir seguir adiante. Mas as pessoas preferem gastar mais energia procurando culpados, procurando ameaças, porque, sei lá, a cunhada falou mal de sei lá o quê, a sogra se meteu na maneira como eu cozinho, o vizinho piscou para minha mulher. E aí fica numa brincadeira de detetive em que tem que ter um culpado, tem que ter alguém para a gente crucificar, sem se dar conta de que esse investimento todo que você está fazendo, na verdade, só está piorando as coisas. Você precisa rever o que é esse contrato que vocês fizeram. O que estava ali como proposta, como projeto, como talvez até promessa, e que talvez não possa ser cumprida e precisa ser atualizada. E muitas pessoas vão se afundando para tentar agradar as outras. Vão tirando coelhos da cartola para tentar atender a demanda do outro, da outra, sem se dar conta de que às vezes quanto mais você dá, menos o outro quer, porque satura, enche o saco, na verdade, né? Então, a separação ela acaba acontecendo muito por uma falta de percepção dos problemas reais da relação. E também por um sobrecarregamento de uma das partes, quase sempre. Então, para lidar com uma separação de uma forma que seja um pouco mais amistosa, é preciso assumir as responsabilidades, conseguir falar o que quer e o que não quer, destacar aquilo que está se tornando insuportável e verificar se o outro ainda tem alguma coisa para investir. Se você ainda tem alguma coisa para investir. Porque se você acha que já deu, né, se você já está começando a procurar fora, se você, e eu não estou falando das pessoas que têm isso como hobby, tá? Que existem. As pessoas que não nasceram muito para monogamia. Direito delas. Só que aí tem que ver que acordo é esse que estão se fazendo. Mas, dentro do acordo que se tem, quais são os combinados? O que é possível e o que não é possível? O que é aceitável e o que não é aceitável? O que se almeja e o que já se aceitou que não vai ter. Porque você estar com alguém esperando que essa pessoa mude é um mau negócio. É um investimento de altíssimo risco. Porque, em geral, as pessoas não vão mudar porque você quer. As pessoas até mudam. Mas quando elas percebem que algo precisa ser feito, que algo precisa ser melhorado, e aí elas vão atender as expectativas delas mesmas, não as nossas, né? Então, assim, quem tiver alguma pergunta aí pode fazer, quem tiver algum comentário pode mandar. Eu queria muito que vocês me ajudassem a organizar. Se esse formato tá legal, se vale a pena a gente ter mais encontros assim. Temas, né? Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente conversar. E eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a participação de todos. Me mandem comentários, direct, manda WhatsApp quem tiver. Mas a ideia é que seja um espaço de troca mesmo. Mais de experiência, de bagagem, a de vocês junto com a minha para a gente construir alguma coisa legal aqui. A Renata dizendo que gostou do tema de hoje. Legal, obrigado. Algumas pessoas me sugeriram nesse tema, né? Assim, eu não vou citar as pessoas porque elas não me disseram que podia e podem estar vivendo exatamente isso, então acho que é melhor eu manter em off. Boa noite, Ju Antonelli. A gente já está caminhando para o fim aqui. Obrigado, Jéssica. Tema interessante, passado com muita clareza. Que bom, porque é um desafio esse negócio, tá? Eu prefiro falar em palestra que falar pro celular. É mais fácil, porque tá olho no olho, a gente interage, tem mais expressividade. Aqui eu tô falando me vendo. Então é meio esquisito esse negócio. Mas a gente tenta, se vira e vai aprendendo. Então, obrigado pelos feedbacks. Podem mandar sugestão de tema, podem fazer críticas, o que achar que tem que melhorar, o que a gente pode fazer diferente. Convido os amigos para seguir tanto o meu perfil no Instagram como as outras redes, YouTube, Facebook, se acharem que vale a pena. Conversem comigo.
o resumo da ópera é esse. Vamos interagir mais, fazer uma rede social que seja de fato uma forma de interação, de troca, de aprendizado mútuo. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos. Eu acredito que o YouTube disponibiliza esse vídeo aí por 24 horas. Então, quem não pôde estar ao vivo pode ver depois do início e pode recomendar. Eu acho que tem até a função de encaminhar aí pelo inbox, porque aqui na minha tela aparece uma setinha. Eu acho que dá para mandar aí para os conhecidos e amigos. Então eu vou ficando por aqui hoje, até para não estender muito, que eu sei que todo mundo tem o que fazer também. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários, pelo feedback. Espero que a gente consiga aí pensar em outros temas para debater juntos. E eu quero ouvir vocês, viu? Podem botar a boca no trombone não, mas pode digitar aí o que vocês acharem. Eu vou agradecer muito. Obrigado aí, gente. Boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.